Deputado, Senhora recompor. presidenta, professora Dorinha, senhoras e senhores deputados, gostaria de saudar o senhor Danilo Dupas, presidente do INEP, aqui presente, e dizer primeiro para a Rosana, nossa presidenta da UBS aqui, que falou de maneira tão efusiva e emotiva, que esse parlamento aqui, essa Câmara dos Deputados, essa comissão de educação está sensível, está ao lado da juventude brasileira, dos jovens brasileiros que querem fazer o Enem e acessar uma universidade federal. Então, Rosana, conta com a gente. Isso aqui está muito claro aqui na fala de todos os parlamentares que se sucederam aqui. Primeiro, dizer, presidenta, que, pelo que eu vi da fala do senhor Danilo, ele se coloca à disposição, e eu acho que nós temos que ir até os órgãos de controle para investigar essa situação. Essa situação tem que ser investigada, já que ele se coloca à disposição, é uma situação gravíssima. Não dá para minimizar. Nós não podemos minimizar aqui esse pedido coletivo de 37 servidores de carreira sob a alegação de assédio moral e sob a alegação das fragilidades técnicas e administrativas do órgão. Então, nós temos que ir a fundo nessa situação. Não podemos jogar, enquanto fiscalizadores, como deputados que somos, a situação literalmente aí para debaixo do tapete. Terceiro, que não me espanta esse tipo de situação no atual governo, o governo Bolsonaro, que, diga-se de passagem, fazer aqui um jogo de palavras, é inepto a ser presidente da República. Todo mundo sabe disso, depois de 3 anos. Porque o senhor presidente Bolsonaro, literalmente, não assumiu a condição de presidente da República. Ele sabe muito fazer palanque, fazer brincadeirinha, fazer chacota, inclusive quando as pessoas estão morrendo, como nós vimos agora na pandemia. Mas tem uma prática do governo Bolsonaro que ela se repete, deputada Érica, em diversos órgãos do Estado brasileiro. E isso foi interessante que o Bolsonaro, inclusive, tivesse chegado ao poder, porque a gente se percebeu, deputado Glauber, a gente se apercebeu da importância que tem os chamados órgãos de Estado, que garantem a continuidade das políticas públicas do nosso país. Veja o que aconteceu no Ministério do Meio Ambiente, com o ministro Salles, que literalmente fez o desmonte, uma política antiambiental. Veja o que está acontecendo no MEC, com os 3 ministros, tanto o ministro Vélez, o ministro Weintraub e agora com o ministro Milton Ribeiro, que se faz uma política antieducacional. Veja o que acontece agora nas intervenções na Polícia Federal, uma instituição republicana. Veja o que acontece hoje lá na Secretaria de Cultura, com essa política ideológica que está sendo feita lá, na Fundação Palmares, da mesma maneira, uma pessoa que é racista que está à frente da Fundação Palmares. E o desmonte no IBGE e o caso do INEP é a mesma situação. Nós estamos falando aí de uma situação de um governo que trata esses órgãos de Estado, senhoras e senhores, como se fossem seus, como se eles fossem donos. Literalmente é isso que está acontecendo. E aí cometem uma série de ilegalidades, é uma gestão negacionista, é uma gestão ideológica, retiram a técnica para colocar a ideologia em primeiro lugar, e é uma gestão autoritária. A fala da Rosana aqui, ela diz muita coisa. Amigos e amigas, o sistema educacional ele tem como fim principal os estudantes. É para eles que todo o sistema educacional se move, para que eles tenham condição, para que eles construam seus projetos de vida. E os estudantes não são sequer ouvidos, recebidos. Vocês podem ter até diferenças ideológicas, políticas, mas receber estudante, que absurdo é esse? Minha solidariedade com os estudantes. Então, e a outra marca é a incompetência. É um governo incompetente. Não é à toa que nós estamos falando de 37 servidores de carreira, que são extremamente competentes, que
falam da incompetência que existe aí. Né? Imagina, nós temos agora só 3 milhões de estudantes que vão fazer o Enem, quando já tivemos 6. Imagine também, Rosana, se o STF não tomasse aquela decisão, não tivesse tomado a decisão agora em setembro, em relação às isenções, teve que o STF fazer essa intervenção, deputada Érica. Então, olha o que está acontecendo, o que está acontecendo no Ministério da Educação. Foram 3 ministros em 3 anos. No INEP são 5 presidentes em 3 anos. Então, tem uma coisa errada aí. Né? Não está acontecendo, a gestão não está acontecendo. E isso está muito claro. Então, nós precisamos ir a fundo para entender essa situação. Como disse o deputado Danilo aqui, a situação política, essa situação política, ela é, de fato, uma situação insustentável. Então, presidenta, nós precisamos cuidar. Nós precisamos cuidar das nossas instituições de Estado, deputada Rosa Neide. Nós precisamos dar as condições, fazer a gestão técnica que é necessária para que a gente tenha um exame como esse Enem, que é uma conquista histórica do povo brasileiro, da juventude brasileira, para que a gente possa, de fato, fazer com que os sonhos dessa juventude eles se tornem realidade. E chega desse tipo de gestão errática, desse tipo de gestão simplesmente aí retórica. As pessoas não aguentam mais isso, que é literalmente o que nós temos no governo Bolsonaro. Não existe resultado de nada. O que existe é só muito blá, blá, blá. Dizer que, de fato, uma pergunta é se, com as demissões coletivas, o nosso exame estará ou não comprometido, mas, analisando esses últimos 3 anos, esta guerra ideológica contra a educação, promovido pelos próprios ministros da pasta e por vários diretores de órgãos importantes, já, de fato, comprometeu o futuro da nossa gente. Em todas as etapas. A guerra, ataque em todas as etapas educacionais depois que o governo Bolsonaro chegou ao poder. E os dados são bem objetivos, né? Chegamos a 9 milhões de estudantes que tinha no Enem seu passaporte de possibilidades de acessar as universidades, escolas técnicas, o ProUni, o FIES, e hoje 3 milhões. Né? Isso é a demonstração que, de fato, vocês venceram. O projeto de destruir o sonho da juventude brasileira, vocês conseguiram. Porque este governo, do que o senhor representa, ele não compreende qual que é o papel das instituições federais de ensino. Não compreende qual o papel e a importância para uma nação construir um projeto de Estado, de país, do ponto de vista da importância das pesquisas. Não compreende sequer, porque não garante orçamento para garantir as residências pedagógicas, as bolsas de monitoria, de ensino. Ou seja, de fato, assistência estudantil, deputada Érica Cocai, o governo vem diminuindo o orçamento. Foram 100 milhões a menos, isso em 3 anos, significou quase 200 mil jovens que abandonaram o ensino, seja nas universidades federais ou nos institutos.